Olha, pessoal, e conforme eu falei no início do programa hoje, a nossa entrevista é sobre saúde. A gente vai falar sobre as diferenças entre a suplementação alimentar e os anabolizantes. E aí vem algumas perguntas. Será que a comercialização desses produtos é liberada? Qualquer pessoa pode utilizá-los? Será que eles causam dependência? São muitas as dúvidas, mas calma. Porque para responder essas e outras questões, eu já estou aqui com o professor de Educação Física e também personal trainer, Fábio Chiodini. Oi, Fábio, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E já falo o seguinte, se você aí de casa tem dúvidas a respeito desse assunto, sobre anabolizante, suplementação alimentar, esteroides, enfim, pode ligar para cá, tá? Que o nosso programa é ao vivo. O telefone aqui da RIC TV Record é o 3381-3200, 3381-3200. Fábio, qual a grande diferença entre eles? Ou seja, anabolizante, esteroide e a suplementação alimentar? É bem simples de entender. Eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil, porque na verdade é. A suplementação alimentar, ela era um alimento que foi processado, transformado em forma de pó, cápsula ou líquido. Tem uma função para complementar a alimentação de uma pessoa, às vezes, que até está doente, que sofreu uma patologia. Um atleta de alto rendimento que não consegue atingir os seus níveis calóricos em termos de alimentação, ou até mesmo um praticante de treinamento, um esporte de alto rendimento, futebol, um voleibol, para complementar uma alimentação, para melhorar essa dieta. E os anabolizantes, os esteroides anabolizantes, eles são divididos em duas classes. Os à base de testosterona, que são os mais utilizados, e o GH. O GH é um hormônio do crescimento, é muito caro, é pouco utilizado. E os esteroides anabolizantes à base de testosterona são feitos estruturas químicas em laboratório, tentando tornar ele o mais parecido possível com os hormônios que nós produzimos, a testosterona principalmente. Ele é permitido pela Anvisa, a venda em farmácias, tanto o GH quanto os à base de testosterona, porém com prescrição médica. E o que acontece que nós vemos hoje no mundo das academias são as compras de forma ilícita, mercado negro, falsificados, que são trazidos do Paraguai, que são vendidos pelo colega na internet, em sites de internet, onde existe então esse uso de forma exacerbada, de uma forma que a pessoa não conhece aquilo que está fazendo e aí acaba o que a gente vê na televisão, saindo até essas reportagens onde o camarada morreu porque tomou em excesso, porque comprou anabolizante para cavalo, não foi fazer a consulta certinha, da forma que tinha que ser, compra-se uma droga, até vou levantar essa questão que é uma coisa importante de explicar. A gente vê alguns vídeos no YouTube, inclusive, de algumas pessoas que têm edema, sai pus. Aquilo é uma droga chamada é uma vitamina, não é um anabolizante, é uma vitamina, isso é injetado em cavalos, em equinos, enfim. E ele, quando injetado na pele, na massa muscular da pessoa, o corpo ele não reconhece isso, ele forma uma cápsula. E essa cápsula dá um volume. Algumas pessoas rejeitam e tem esse edema, outras pessoas conseguem utilizar de uma maneira, né, que não vai ocorrer nenhum problema no momento. Caramba. Então, só para deixar essa Isso parte os bem clara. atletas acabam usando. Na verdade, o lance todo do anabolizante acontece pelo seguinte: as pessoas vão fazer a sua musculação, a sua atividade física, querem ganhar aquela massa muscular de forma rápida e aí vão atrás dos anabolizantes. Mas isso, na sua opinião, Fábio, tá certo? Não. Eu vou defender aqui duas classes e vou até talvez levantar uma polêmica com relação a isso, mas eu não tenho medo porque essa é a verdade. Vou primeiro defender a classe dos fisiculturistas, que são atletas sérios, que fazem utilização de esteroides anabolizantes, mas eles têm uma equipe por trás disso, médicos, endocrinologistas, preparadores físicos, nutricionistas, tá? Obviamente que eles não vão admitir que tomam, não pode, é proibido. E outra classe que são as pessoas que treinam, não malham, vamos entender essa diferença. As pessoas que treinam o ano inteiro durante 4, 5, 6, 10 anos, que fazem disso um hábito de vida, que fazem dieta, que não tomam anabolizante, mas que às vezes passam na rua por ter um corpo com uma forma diferenciada, as pessoas, aquele pessoa lá toma bomba, aquela pessoa toma bomba. Então eu quero em defesa dessas pessoas. Quem nós temos que criticar aqui são as pessoas que compram de forma ilícita, que compram no veterinário, na farmácia lá, na veterinária, que pedem com seu amigo, que compram em sites de internet e que caem na mídia dessa forma sensacionalista que acaba derrubando isso. Então, obviamente, como profissional da saúde, eu sou contra, óbvio que sou contra. Só que a pessoa que vai procurar o profissional que pode prescrever, essas pessoas eu sou totalmente a favor, que fazem a coisa da forma certa para que tenha o controle dessa droga no corpo. E vou deixar bem claro, mesmo as pessoas que fazem esse controle, porque é uma escolha, os efeitos colaterais eles vão vir.
seja durante ou depois, daqui a 10, 20 ou 15 anos. Isso é fato. Ó, o pessoal está me passando aqui que a Sandra ligou para cá e ela perguntou o seguinte, se tem para vender de forma legal esses anabolizantes que a gente citou antes, acho que foi esse de que a gente falou de cavalo, enfim. Não, só que você encontra facilmente, tá? Eu não sei aqui te precisar em Blumenau, mas até se vocês forem ver no Google, existem algumas reportagens que mostram, os repórteres vão, né, conhecem o fulano, o ciclano, tem praias de Salvador na orla, os camaradas vendem, e com certeza em todos os lugares, em todas as cidades, tem alguém que conhece, um amigo que conhece, e não é difícil de encontrar. Com a internet, mesmo com o mundo digitalizado, fica muito fácil, mas de forma legal nenhum. Só mesmo esses que são veterinários não podem ser vendidos dessa forma, tá? E deixar bem claro que os da farmácia somente com prescrição médica, ainda existe um limite por pessoa para compra, tá? Pois é, por que quem toma esse tipo, enfim, de anabolizante, as mulheres principalmente ficam tão masculinizadas e os homens o contrário, muitos homens ficam meio afeminados, né? Como eu falei, a base deles é o hormônio testosterona, né? Eles são... um hormônio que o homem produz até 20 vezes mais do que a mulher. E na mulher, então, vai aparecer as características masculinas. O engrossamento da voz, a perda da glândula da parte mamária, então a diminuição dos peitos, o aumento do clitóris, irritabilidade, que são os processos iniciais. E no homem, um dos efeitos colaterais, por exemplo, é a ginecomastia. Aumenta-se uma camada da glândula mamária do homem. Aumento da barriga, às vezes retenção de gordura, queda de cabelo, acne, né? Então, isso até a curto prazo. A longo prazo, nos dois casos, homem e mulher, podem desenvolver vários tipos de câncer. Câncer hepático, né, que seria do fígado, rim, próstata, diminuição do testículo no homem, então causando infertilidade. Então, os efeitos colaterais, quando não controlados, fica quase que impossível de não acontecer, tá? Existem casos. Tá, Fábio, então assim, o indicado seria... Claro, eu estou pegando aqui muito também a sua opinião, né? Mas o indicado seria aquela pessoa que pratica atividade física tomar uma suplementação alimentar ao invés do anabolizante para conseguir ter um músculo mais definido, e a suplementação seria indicada? Quem vai definir isso? Nutricionista. Então, dentro de uma academia, o que a gente tem que ter hoje, e faz falta, em algumas não tem, infelizmente, é uma equipe multidisciplinar. Primeiro, o médico vai liberar, ele vai dar um atestado para você praticar atividade física, exercício físico, musculação, vai dizer que você está apto. Lá dentro da musculação, o professor de musculação vai te atender e vai te prescrever o treinamento. E ele vai te encaminhar para uma nutricionista que deveria estar dentro da academia. Ela vai ver se é interessante para você ou não. O nutricionista é o profissional indicado para te passar a suplementação ou não. Não é o personal trainer, não é o professor da musculação, não é o amigo. Tá? Então isso fique bem claro. Da mesma forma, não vai ser o nutricionista nem o professor de educação física que vai te passar anabolizante caso você queira tomar, né? Então a decisão, cada um tem a sua decisão. Obviamente que eu sou contra como profissional da saúde, jamais incentivaria alguém a fazer isso, mas é a escolha de cada um. Mas a suplementação, deixar bem claro, é papel da nutricionista. A gente tem uma outra pergunta de uma telespectadora que eu não consegui pegar o nome, mas enfim, o que ela questionou é o seguinte, é o fato de a suplementação acontecer a mesma coisa que o anabolizante, ou seja, a pessoa ficar muito com enfim, características masculinas, ficar muito musculoso, isso acontece? Eu acho que um pouquinho é lenda, mas pela questão que ela levantou, tem algo que eu gostaria de falar. A Anvisa fez uma pesquisa, os suplementos importados, foi constatado que mais de 1/3 deles tinham parte hormonal dentro, tinham hormônios sintéticos dentro, tá? Mais de 1/3 dos importados. E os brasileiros de 25% a 50%. Tá? Isso é uma pesquisa bem recente, você encontra no site do Google Acadêmico, são artigos científicos, tá? Não sou eu quem estou falando. Então, existe uma norma da Anvisa que os produtos importados eles devem vir com o rótulo e embalagem em português quando são os aprovados. Então, desconfiem daquilo que não tem o rótulo em português, para começar. Comprem numa loja que você realmente tenha procedência. Em Blumenau nós temos 2 lojas excelentes aqui. E então verifiquem, pesquisem, façam pesquisas na internet. Eu não sei se essa senhora que fez a pergunta é mãe de algum filho, enfim. A questão da voz, enfim, se tiver hormônio dentro, com certeza essas alterações vão acontecer. Mas usa a base de proteína, por exemplo, whey protein, a maltodextrina ou dextrose, que é a base de carboidrato, que são coisas que a gente utiliza no dia a dia, os BCAAs, os aminoácidos. Que são aqueles alimentos que a gente não consegue consumir no dia a dia. Exatamente. E acaba vindo de forma isolada, isso, né? Vitamina C, vitamina E, existem vários suplementos ômega 3, né, que são indicados, mas mesmo assim,
Quem vai prescrever para você, ver se você tem necessidade disso, é um nutricionista. Por quê? Se você consumir em excesso, quem é que vai ser sobrecarregado? Seu rim, seu fígado. Então, não em 5 dias, ou 1 ou 5 anos, mas daqui a 10, 15, 20 anos, o seu fígado, né, que é o depurador, que é aquilo que processa todo o alimento que você ingere, ele pode sofrer algum tipo de consequência. Com suplementação também, se ela for em excesso, ou até mesmo com a comida errada. Com o álcool, com a bebida que você bebe, com a comida rica em gordura, né? Esses hábitos de vida equivocados, juntamente com isso, pode prejudicar. E vicia? Olha, os anabolizantes, sim. Tá? A suplementação, na verdade, é uma necessidade que o indivíduo que treina pesado ele sente. No final do treino, por exemplo, aquela vontade de um açúcar, porque a glicemia está baixa. O whey protein, por exemplo, a maltodextrina, elas têm uma quantidade de açúcar interessante. Não é um vício, é uma necessidade. O esteroide anabolizante, ele vicia. Existe uma doença recente, entre aspas, mas com poucas pesquisas, que se chama vigorexia. O vigoréxico, ele se dá por característica aquela pessoa que é viciada em atividade física, em exercício físico, em excesso, em musculação, passa 2, 3 horas na academia e faz uso de esteroides anabolizantes. É bem deixar bem claro que o indivíduo vigoréxico é quem faz uso de esteroides anabolizantes. Que só se olha no espelho, que tem aquele culto ao corpo exagerado, só fala de musculação, dieta, né, e treinamento, e que está sempre ali se olhando. Se você disser para esse indivíduo, meu Deus, você está magro, ele vai ficar maluco. Ele quer estar sempre musculoso. Quer sempre estar musculoso. A visão dele é como um anoréxico. Está magro, você fala para ele, tá magro. Não, eu tô gordo. Né? É o contrário. Interessante a gente colocar isso. Fábio, bacana essas dicas. Então, assim, só pra gente encerrar o assunto, aquela galera que faz aí, pratica atividade física, a sua dica seria suplementação sim, anabolizante jamais. Jamais. E assim, disciplina, perseverança. Se você vai começar a fazer musculação com 30, 40 anos, a gente passou, vamos usar assim, num termo simples, a gente passou a nossa vida inteira destruindo o nosso corpo. Cigarro, álcool, balada, dormindo pouco. Durma bem, coma bem de 3 em 3 horas, de 6 a 8 refeições por dia e treine forte, pesado. Se você quiser mudar o seu corpo, não é malhando, conversando com um amigo na academia, passando 1h30, 2 horas na academia que você vai mudar seu corpo. Treine intensamente, treine com força, procure um profissional adequado, um educador físico, um professor de educação física, uma boa nutricionista e não faça uso de esteroides anabolizantes. Tá certo, querido. Muito obrigada aí pela presença aqui, pelas dicas aí pro pessoal de casa.